Exercício da página 2 da apostila de função exponencial. Então, nesse exercício aqui, nós temos o cálculo de potências. Calcule as potências. Então, aqui, essa primeira questão é mais uma revisão para o aluno lembrar a definição de potência. No caso, o importante aqui, algumas situações particulares. O número real, se A é um número real diferente de zero, A elevado a zero dá sempre 1. Definição de potência. O número real elevado a 1, aí aquele pode ser zero, A elevado a 1 dá o próprio A. Temos também a propriedade do expoente negativo. Se eu tenho o número real A diferente de zero, elevado a menos n, isso é o mesmo que 1 sobre A elevado a n. Se eu tiver uma fração, A sobre B, eu posso diretamente, esse menos aqui você compensa aí, de que é que ele está pedindo aqui? Que você faça a potência do inverso desse valor. Esse negativo pede o inverso, foi por isso que foi colocado aqui 1 sobre o número sem o sinal de menos. Esse menos no expoente pede que você calcule o inverso desse valor, não dele. Então, o inverso de uma fração A sobre B é B sobre A. Então, você pode aplicar a regra do expoente negativo para a fração, invertendo os termos diretamente. E aí você aplica a definição de potência, n vezes esse número aqui. Eu chamo a atenção num desses itens aqui, para esses três aqui, C, H e I. Observe que você tem potência de um radical. O que acontece aqui, pessoal? Se eu tenho um radical, uma raiz de índice n, e esse radical está elevado a um expoente m, primeira coisa, tem uma propriedade que diz que eu posso passar esse expoente m para dentro do radicando, ficando dessa forma. E aqui eu posso aplicar a propriedade do expoente fracionário, m sobre n. Nesse caso, o que acontece aqui? Vou fazer a letra C. Você tem aqui raiz quadrada de 2. Se você aplicar essa regra, pessoal, como ficaria? O expoente 2 passa para dentro do radicando, ficando como expoente de 2. E aí você teria 2 elevado ao expoente de 2, que é 2, com esse índice da raiz aqui, que está oculto, que vale 2. E você teria 2 elevado, 2 dividido para 2, 1. E 2 elevado a 1 dá 2. Mas aí, para você evitar ter todo esse trabalho, você pode aplicar a seguinte regra. Quando você tem um radical elevado a um expoente, você pode simplesmente dividir o expoente pelo índice da raiz. Então aqui é como se você tivesse 2. Então você vai dividir esse 2 aqui do expoente por 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então seria 2 elevado a 1. Alguns livros, alguns professores de matemática ensinam da seguinte maneira. Olha, você corta aqui
o índice com esse valor da 2. Mas aqui o aluno fica sem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, pessoal, esse corte na realidade é uma simplificação. Você está dando esses passos aqui dessa propriedade. E aí você, ao dividir 2 pelo índice da raiz, você fica com o expoente 1 e dá o próprio número. Então, quando você tem uma raiz quadrada com índice 2 e que você tem um expoente par, vai eliminar a raiz. Pode acontecer no caso como do item H. Você tem raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Aqui não dá exatamente 3 para dividir para 2. Aqui o que é que você pode fazer? Nesse caso, o expoente é inteiro, você tem um número ímpar e aqui é a raiz quadrada. Uma divisão exata aqui seria por um número par. Então, uma das maneiras de resolver isso seria você quebrar em raiz de 7 vezes raiz de 7 elevado ao quadrado. Aqui você pegou esse expoente 3, olha, aqui é como se fosse 1. E você separou propriedade de potência. A mesma base elevada a 1, a mesma base elevada a 2. Se você somar os expoentes, dá 3. Então, aqui você vai fazer divisão. 2 dividido para 2 dá 1. Então, aqui vai dar raiz de 7 vezes o 7. E aí, no estudo dos radicais, raiz de 7 vezes 7 dá o próprio 7 raiz de 7. Então, isso é uma das maneiras que você pode resolver essa potência, nesse caso que você tem uma raiz. Os outros exemplos, você pode resolver tranquilamente usando a definição de potência. Só tem que ter cuidado nesse cálculo que envolve o radical. Inclusive, no ensino do fundamental, tem um espaço da matéria lá que é para estudar só apenas sobre isso aqui, estudo dos radicais. Que aí você faz racionalização, tem as propriedades dos radicais, tem todo um estudo envolvendo só os radicais. Aqui na potência você pode usar essa estratégia. Se você tem uma raiz de índice par, pega esse expoente, separa ele, e se for ímpar, separa ele em 1 e outro número par. Sempre você vai tirar 1 daqui que vai restar o número par. De um número ímpar, você tirar 1, você vai restar o número par. E aí você simplifica e tem o resultado. Então vocês vão resolver essa primeira questão aqui, vão resolver essas potências. Vamos ver a segunda questão agora. A segunda questão. Reduza uma só potência utilizando as propriedades utilizando as propriedades. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos 3 propriedades básicas da potência. Se você tem uma potência de base A elevada a um expoente n, vezes a mesma uma potência com a mesma base com expoente m pode ser igual a n ou diferente. Nesse caso, você pode transformar esse produto de potência em uma única potência, conservando a base e somando os expoentes. Observe que você tem que ter bases iguais para poder aplicar a propriedade. Então, esse aqui é é conhecida essa propriedade como produto de potência de mesma base. Se você tiver duas potências de mesma base dividindo uma pela outra, pode ser em forma de fração. E aí você vai conservar a base, o expoente, isso aqui é importante, pessoal, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então isso aqui é uma outra propriedade também de potência. Uma terceira propriedade
se chama potência de potência. Você tem uma potência de base A elevado a n elevado a um outro expoente m. Você pode eliminar o parênteses, eliminar as duas potências substituindo por um produto das duas potências. Então, nessa segunda questão, você vai aplicar essas três propriedades para reduzir a uma só potência. Cuidado aqui na letra E, que aqui ele tem no expoente, ele já tem uma outra potência. Eu vou resolver aqui essa letra A, essa letra E para não restar dúvida. Aqui você tem 3 ao quadrado no expoente do 7. 3 ao quadrado, pela definição de potência, 3 vezes 3, 9. Então aqui você vai ter 7 e 3 ao quadrado vale 9 elevado a 9. Terminou. Você não precisa encontrar essa potência. Você precisa apenas reduzir a uma só potência. Então você vai aplicar a propriedade nesses outros itens, essas três propriedades, e você vai tranquilamente reduzir a uma só potência. Questão 3. Escrevo como potência de base 3. Então aqui, pessoal, é importante o aluno treinar esse tipo de questão, porque ele precisa, no estudo da função exponencial, nós vamos ver as equações exponenciais, e na equação exponencial ele vai precisar igualar as bases para poder usar a resolução, o método de resolução da equação exponencial, que basicamente você iguala as bases. Então, para você igualar as bases, você precisa saber escrever um número, se possível, numa única base. Por exemplo, aqui nessa questão, ele está pedindo para igualar a base 3. Como a questão está dizendo que já é a base 3, você já tem certeza que todos esses números aqui, eles podem ser colocados na base 3. Aqui eu vou destacar, eu vou fazer o item E, que eu acho o item mais complicado, e aí vocês vão tentar fazer os outros itens. Eu vou fazer o item E e mais o item B. O item E. O que acontece aqui no item E, pessoal? Para me igualar uma só potência aqui, para me escrever esse resultado em uma só potência, eu posso fazer o seguinte. O raiz de 3, o número elevado a uma raiz, eu posso transformar o radical no expoente meio. E aqui você tem o número 3. E aqui você pode aplicar a propriedade de potência. Repete a base, meio, que é o expoente do numerador, menos o expoente do denominador. Aqui muito cuidado, é normal o aluno aqui achar que é zero, ele não tá aparecendo aqui o expoente. Sempre que ele não aparecer, pessoal, ele vale 1. Então, meio menos 1, que é o expoente do denominador. Meio menos 1 dá menos meio. Meio é metade de 1. Então, de 1 eu tiro meio e fica meio. Conserva o sinal do maior, que é menos. Então, aqui terminou. 3 elevado a menos meio. Escrevi numa potência de base 3. A letra B, tinha prometido fazer a letra B. A letra B, 9, ele é o mesmo que 3 ao quadrado. Se você fatorar o 9, divide por 3, dá 3, divide por 3, dá 1.
Então eu tenho aqui o fator 3 aparecendo 2 vezes. E aí o que acontece? Nessa situação aqui, pessoal, que eu tenho o número 1 e tenho um número aqui embaixo aqui com expoente, a regra do expoente negativo, eu posso subir essa base aqui. Tá? Esse número 1 aqui é como se ficasse multiplicando, ele é neutro. E eu troco o sinal do expoente. Então eu fico com menos 12 aqui. Então nessa situação eu posso tanto fazer 3 elevado a menos 2, colocar 1 sobre 3 ao quadrado, como eu posso pegar essa fração e transformar nessa potência, passando 3 para a parte de cima. Então aqui encerrou também. Um exemplo, essa letra A aqui, o que é que você vai ter que fazer? Como ele disse que é base 3, com certeza esse número aqui só tem fator 3. E aí você vai dividindo até o final. Isso aqui vai dividir tudo por 3 aqui, todo o tempo. Aí você vai contar quantos fatores 3 apareceu e vai dar o resultado aqui. Então esse exercício aqui é para você relembrar do estudo de potência, como é que você pode fatorar os números e colocar em uma só potência.